Olá, tudo bem? Meu nome é João Bosco, sou professor de Física e vou apresentar agora exercícios sobre termodinâmica. Questão 1. Tendo-se uma amostra de gás ideal em expansão isotérmica, é correto afirmar que: letra A. O trabalho realizado pelo gás é igual à variação de sua energia interna. Letra B. O trabalho realizado pelo gás é igual ao calor absorvido pelo mesmo. C. O calor absorvido pelo gás é nulo. Ou D. A energia cinética média das moléculas do gás aumenta. Bom, antes de começar a tentar responder as questões, vamos lembrar o seguinte. Pela primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna é igual a quem? O calor trocado com meio, menos o trabalho realizado. Numa expansão gasosa, o volume aumenta. Tá certo? O volume final é maior do que o inicial, ou seja, ΔV é maior que zero. Logo, o trabalho é positivo. Se fosse uma compressão, seria o contrário. A variação de volume seria negativa e o trabalho também negativo. Se a transformação é isotérmica, a temperatura final e igual são iguais. Logo, a variação de temperatura é nula. E como a variação da energia depende da variação de temperatura, se ela é nula, a variação da energia também será nula. Em resumo, ΔU é zero e o calor trocado é igual ao trabalho realizado e é positivo. Bom, depois dessa análise, agora é só observar que a letra A, o trabalho realizado pelo gás, é igual a quem? Ao calor trocado e não a variação de energia interna, porque a variação de energia interna é nula. Então, sempre que há variação de volume, vai haver um trabalho, que é positivo, se for uma expansão. Então, a letra A, falsa. Letra B, o trabalho realizado pelo gás é igual ao calor absorvido pelo mesmo. Correto. Já observe que o trabalho é maior que zero e o calor é absorvido. Calor positivo. Então, letra B é a correta. Vamos continuar vendo. C. O calor absorvido pelo gás é nulo? Não, acabamos de ver que ocorre trabalho, porque o gás mudou de volume, então um trabalho positivo, e o calor é positivo. O sistema recebe calor do ambiente. Então, a letra C é falsa. E por último, a letra D. A energia cinética média das moléculas do gás aumenta. Ora, a energia cinética média tem a ver com a temperatura do gás. Só que a temperatura é constante, porque a transformação é isotérmica. Então, a letra D também é falsa. Questão 2. Um gás perfeito sofre uma expansão, realizando um trabalho igual a 200 joules. Sabendo-se que no final dessa transformação a energia interna do sistema está com 60 joules a mais que no início, qual a quantidade de calor recebida pelo gás? Bom, aqui os dados, o trabalho foi de 200 joules, a variação da energia interna foi positiva e vale 60 joules. Então, qual é o calor absorvido pelo gás? Aqui também está presente o quê? A primeira lei da termodinâmica. A variação da energia interna é igual ao calor recebido menos o trabalho realizado. Assim, temos que 60, que é a variação da energia interna, é igual ao calor trocado, menos o trabalho que foi de 200. 200, passando para a esquerda, fica positivo, e assim descobrimos que o calor trocado foi de 260 joules. Questão 3. A primeira coluna descreve uma transformação sofrida pelo gás. A segunda contém a denominação utilizada para indicar essa transformação. A. O gás realiza trabalho e sua energia interna não varia. B. O gás tem a sua energia interna aumentada e não troca calor com o meio externo. C. O gás não troca calor com o meio externo, mas a sua temperatura aumenta. E D. O gás recebe trabalho e sua energia interna não varia. Ora, quais são as transformações? Compressão isotérmica, compressão adiabática, aquecimento isométrico e expansão isotérmica. Bom, vamos ver aqui o que acontece aqui.
Então, observe o seguinte. O gás realiza trabalho e sua energia interna não varia. Ora, se a energia interna não varia, tem que ser isotérmico. E se o gás realiza trabalho, tem que haver uma expansão. Porque se ele sofrer trabalho, ou não muda, o que acontece se ele sofre trabalho? O volume diminui. E se ele não realiza nem sofre trabalho, o volume é constante. Mas, para o gás realizar trabalho, tem que haver expansão. E para não haver mudança de energia interna, tem que ser com a transformação isotérmica. Então, a letra A corresponde à expansão isotérmica. Letra B. O que acontece? A energia interna aumenta, ou seja, a temperatura aumenta. Ocorre o quê? Aquecimento. Mas o gás não troca trabalho com o meio externo, ou seja, o volume dele não aumenta nem diminui. É uma transformação isométrica a volume constante. Ok? C de casa. O que acontece com C? O gás não troca calor com o meio. É adiabático. Sua temperatura aumenta. Então, qual é a condição para isso acontecer? A temperatura aumenta, mas o calor não é trocado. A única opção é se houver uma compressão. Por último, é o que sobrou. O gás recebe trabalho e sua energia interna não varia. Se o gás recebe trabalho, ele está sendo comprimido. Mas se a energia interna não varia, a temperatura é constante. Em resumo, a única opção que consegue resolver este problema é a letra C. A é 4, B é 3, C é 2 e D é 1. Questão 4. Analise as proposições dadas a seguir e dê como resposta o somatório dos números que corresponde às afirmativas corretas. 1. A energia interna de dada massa do gás é função exclusiva de sua temperatura? Verdade. Então, por exemplo, o gás monoatômico, 3,5 de nRT. Para o gás diatômico, 5,5 de nRT e assim por diante. Os sistemas têm como característica básica que sua energia interna é função da temperatura. 2. Em uma expansão isobárica, a quantidade de calor recebida é menor que o trabalho realizado? Falso. Por quê? Pela primeira lei da termodinâmica, ΔU é igual a Q, o calor trocado, menos o trabalho realizado. Então, a pressão constante, o calor trocado, a pressão constante, vai ser igual a Q, ao trabalho realizado a pressão constante, mais a variação de energia interna à pressão constante. Só que para uma pressão constante, numa expansão, vai haver o quê? Aumento de temperatura. Então, vai também aumentar a energia interna. Ou seja, o calor trocado vai ser a soma de duas quantidades positivas. Então, isso aqui não pode ser menor, tem que ser maior. QP vai ser uma quantidade positiva, que é o trabalho, mais o ΔU, que é positivo. Então, isso aqui é falso. Terceira proposição, em uma transformação isocórica, ou seja, a volume constante, a variação de energia interna do gás é igual à quantidade de calor trocada com o meio externo? Verdadeiro. Por quê? Porque aqui, na transformação a volume constante, o trabalho é zero. Se o trabalho é zero, o que acontece? ΔU igual a Q. Muito bem. Próxima. Em uma transformação adiabática, o gás não troca trabalho com o meio externo. Adiabático é errado. Por quê? Adiabática não troca calor. Para o gás não trocar trabalho, tem que ser o quê? Volume constante, isocórica. Próxima. A energia interna de um sistema gasoso só não varia nas transformações adiabáticas? Falso. Na transformação adiabática, o calor é zero. Então, a variação de energia interna é igual a menos do trabalho realizado. Se o gás não troca calor, mas varia de volume, ele vai
Sim, produzir o quê? Variação da energia interna. Então, isso aqui é falso. Por último, em uma expansão isobárica, a temperatura do gás aumenta. Verdadeiro. A gente acabou de ver anteriormente que sim. Quando a pressão é constante, tá certo? E o volume aumenta, o que acontece? A temperatura também tem que aumentar. Então, as respostas corretas, 1, 4 e 32, cuja soma é 37. Questão 5. Um sistema termodinâmico constituído de certa massa de gás perfeito realiza a cada minuto 100 ciclos. A, B, C, D, A. O diagrama a seguir mostra a evolução do ciclo A, B, C, D, A. Qual é a potência desse sistema? Dê a resposta em watts. Bom, aqui tem que ter cuidado que a potência está sendo dada em 10 a quinta Pascal e o volume em centímetros cúbicos. Né? Então, eu tenho N igual a 100 ciclos no intervalo de tempo de um minuto. E qual é a potência em watts? Né? Lembrando que a potência é o trabalho realizado pelo intervalo de tempo considerado. E o trabalho vai ser igual a quem? A área do gráfico pressão por volume. E essa figura geométrica é um retângulo, cuja área vai ser base às alturas. Né? Então, vamos ver. A base é quem? De 30 para 90 está aqui. 90 menos 30 que vai dar 60. E a altura de 1 para 2, tá certo? 2 menos 1, né? Só que com cuidado, que vai ser 10 a quinta Pascal, unidade, vezes centímetro cúbico. Só que centímetro cúbico é 10 a menos 6 metro cúbico. Assim, nós encontramos o quê? 60 vezes 10 a quinta vezes 10 a menos 6, não é isso? Ora, 60 é 6 vezes 10. Então, eu tenho 10 vezes 10 a quinta, que é 10 a sexta, vezes 10 a menos sexta. Então, as potências somem. Fica 6 Pascal vezes metro cúbico. Ora, Pascal vezes metro cúbico é sistema internacional. Então, a unidade de energia de trabalho vai ser joules. Em resumo, essa área aqui vai corresponder a um trabalho de 6 joules. Isso para um ciclo. Mas a cada minuto se realiza 100 ciclos. Assim, o trabalho vai ser 100 vezes 6 sobre o intervalo de tempo, que é 60 segundos, que é 1 minuto. E chegamos, então, a uma potência de 10 watts. Com isso, terminamos por aqui. Bye, bye. Até a próxima.